Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que no caso é o iodeto de potássio, conforme mostrado aqui na imagem. E após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico gerando peróxido de hidrogênio. E aqui nós temos a equação de número 1, e aí o texto segue falando que na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo vai ser o quê? Bom, então na letra A é mencionado que a reação é do tipo análise. Bom, a reação do tipo análise, que a gente também pode denominar de decomposição, ela possui como padrão assim, né, geral assim pra gente poder ter uma ideia, seria a reação do tipo AB se convertendo em A mais B, tá? Então aqui eu posso utilizar como exemplo para você se situar e avaliar se faz sentido a alternativa A. Posso utilizar como exemplo a equação que representa a eletrólise da água, tá? Que no caso a água H2O se converte em H2 gasoso mais meio O2 gasoso, tá? Então essa equação aqui representa o que a gente conhece como reação do tipo análise ou decomposição. E aí você que está acompanhando o vídeo, eu pergunto, olha, as equações, né, que representam as reações que ocorrem lá na superfície do biochip, ela faz sentido ser classificada como uma reação química de análise ou decomposição? Sim ou não? Então, muito provavelmente, você que está acompanhando o vídeo está olhando e está vendo assim que não faz sentido eu pegar uma determinada substância e decompor em outras diferentes. Então, não é o que está acontecendo na equação de número 1 e na equação de número 2. Então, nesse cenário, eu poderia eliminar a alternativa A. Na alternativa B, eu tenho um caso, né, que é da reação de síntese, que a gente também pode denominar de adição. Reações desse gênero, né, e aí observe que eu troquei a cor aqui da caneta para você poder se situar onde está a explicação. Seria basicamente o contrário da reação de análise ou decomposição, onde eu tenho genericamente a representação A mais B formando AB. O que eu posso utilizar como exemplo aqui é aproveitar essa própria equação aqui, onde eu tenho H2 gasoso mais meio O2 gasoso para produzir água, tá? Então aqui basicamente eu estou promovendo a combustão do gás hidrogênio produzindo água, e isso é um exemplo para você poder relembrar ou até mesmo entender o que a gente denomina de reação de síntese ou adição. Naturalmente, se você está conseguindo entender a abordagem, você já percebeu que não faz sentido a equação de número 1 ser um exemplo de reação de síntese ou adição e nem a equação de número 2. A gente pode ir para a alternativa C, que é analisar se é uma reação classificada como oxirredução ou não. Então, reações denominadas oxirredução são aquelas que ocorrem com a variação do número de oxidação, mas que naturalmente não se encaixem aqui como análise ou síntese. Por que eu estou comentando isso? Porque essas reações que eu acabei de demonstrar, né, de análise ou síntese, elas são sim reações de oxirredução, porém elas têm esse padrão aqui, né, que nós químicos denominamos, né? Então tem esse padrão aqui. Eu posso dizer que essa reação química é de oxirredução, essa AB se convertendo em A mais B? Eu posso. Por quê? O hidrogênio inicia com o número de oxidação, aí eu vou trocar de cor aqui, ó, inicia com mais 1 e termina com 0. E o oxigênio menos 2 e termina com 0. Percebam que eu estou tendo uma variação no número de oxidação. Mas aqui, né, esse termo análise está relacionado com esse padrão reacional que eu coloquei aqui para você, tá? E a mesma abordagem, ela vai entrar aqui para a reação de síntese, beleza? Então, tendo explicado que tanto a reação de análise quanto a de síntese, essas que eu representei, também poderiam ser encaradas como oxirredução, né? Então, assim, no caso, né, do Enem tá utilizando a terminologia oxirredução, a gente vai procurar ver se essas duas equações é possível evidenciar que teve a variação do número de oxidação, tá? Do NOx. Então, a gente tem aqui embaixo, né, a gente colocou aqui como uma finalidade didática, fazer com que você possa entender o vídeo, a gente colocou de uma forma maior, né, as equações, e a gente
gente vai definir os números de oxidação aqui para a gente poder fazer a análise. Então, o oxigênio aqui, como substância simples, seria igual a zero, né? Inclusive, ele aparece aqui na equação de número 2. Aí, o hidrogênio seria o número de oxidação mais 1, e aqui o oxigênio menos 2, né? A gente tem alguns valores fixos de número de oxidação, sempre tem uma exceçãozinha, que inclusive a questão aqui tem um caso de exceção, né? Que aqui a gente tem o peróxido de hidrogênio, e nos peróxidos o oxigênio vai valer menos 1 o seu NOx, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, aqui o hidrogênio mais 1 e o oxigênio menos 1. Então você que está acompanhando o vídeo, é muito importante que você tenha aí o conhecimento básico de número de oxidação e tal, porque a análise, né, dessas equações requer esse pré-requisito, né? Enfim, ficou meio redundante que eu falei, mas acho que deu para entender. Então assim, nessa análise que eu estou fazendo aqui, perceba que eu já estou vendo que o oxigênio aqui teve uma variação do NOx, então foi de 0 para menos 1, o que indica uma redução, tá vendo? Então assim, quando você tem uma redução, obrigatoriamente você tem que ter alguém oxidando. Eu preciso ver quem oxidou aqui? Não preciso ver para poder já dizer que a equação de número 1 seria um caso de reação de oxirredução. Você que está vendo o vídeo, está pensando assim, pô Marcelão, mas quem oxidou aqui? Eu vou mostrar para vocês, mas eu quero que você entenda que, pensando no Enem, que você tem uma limitação de tempo, se você já identificou na equação 1 que o oxigênio, né, que seria a parte mais simples da questão, sofreu redução, aliás, não só sofreu redução, porque se eu for analisar aqui, ó, de menos 2 aqui para menos 1, ele tá oxidando, tá vendo? Ó, tá tendo uma oxidação também. Então aqui eu já até vi quem oxidou, mas o mais adequado, né, seria eu analisar aqui também, né, os outros números de oxidação, mas eu quero muito que você que está acompanhando o vídeo entenda isso. Se eu tenho redução, obrigatoriamente eu tenho oxidação, tá? E aí, tipo assim, na equação de número 2 eu vou ver a mesma coisa, ó. O oxigênio, ó, variou para menos 1, aqui seria uma redução, nesse caso aqui, e aqui também eu tenho uma oxidação, se eu for analisar aqui, né? Ah, Marcelão, e como que seria o número de oxidação do iodo aqui? Cara, eu nem precisaria ver, porque já ficou bem claro para mim que se trata sim de uma reação de oxirredução. Pode ser que o iodo sofreu variação do NOx aqui? Pode ser que sofreu sim. A mesma coisa vale aqui para o carbono, hidrogênio, oxigênio, que eu vou fazer aqui a demonstração do número de oxidação somente por uma finalidade de aproveitar esse momento do vídeo para poder explicar para vocês algumas coisas. Mas eu já posso vir aqui na alternativa C e marcar que ela é a alternativa correta. Mas eu vou explicar por que não pode ser a letra D e na letra E, tá? Mas enfim, vamos primeiro completar aqui o NOx, ó. Então, NOx do carbono aqui, eu vou atribuir um valor X, porque eu não sei qual é. Hidrogênio sei que é mais 1 e oxigênio menos 2. Então, teria 6 vezes X é igual a 6X. 12 vezes mais 1 vai dar mais 12. 6 multiplicando menos 2 vai dar menos 12. Igual a 0. Ó, aqui se cancelam. 6X é igual a 0, logo X é igual a 0, tá? Então, a gente tem aqui, no caso, lá nos produtos, ó, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1 e o carbono, aqui eu vou atribuir o valor Y, tá? Então, 6 vezes Y vai dar 6Y. 12 vezes mais 1 vai dar 12. 7 vezes menos 2 vai dar menos 14, igual a 0. Aí aqui, ó, mais 12 com menos 14 vai dar menos 2, passa para o outro lado, troca o sinal. 6Y é igual a mais 2. Logo, Y é igual a mais 2 dividido por 6, que é igual a mais 1 sobre 3. Então, perceba que aqui, no caso do carbono, se eu for ver ele, ó, o NOx foi de 0 para mais 1 sobre 3. Então, aqui no caso, o carbono sofreu oxidação, tá vendo? E os demais não variaram, tá? Agora, vamos para outra equação aqui, ó. O iodo aqui nesse caso, né, esse íon aqui, a gente vai igualar a carga do íon, então aqui seria X é igual a menos 1, então aqui já tá direto. Mas nesse caso aqui, ó, que eu não sei qual é o valor, seria, ó, 3Y é igual a menos 1, né, igual a carga do íon, logo Y é igual a menos 1 sobre 3. Aqui eu identifico que no caso do iodo foi de menos 1 para menos 1 sobre 3, então aqui no caso o número de oxidação aumentou, né, então aqui eu teria uma oxidação acontecendo. Se você não entendeu por que aumentou, né, aqui nós temos uma reta, tá, que é 0, aqui é menos 1, menos 1 sobre 3 vai dar aproximadamente, né, menos 0,333, menos 0,33 é maior, tá, estaria aqui mais ou menos, tá, por isso que eu tô dizendo que aumentou, indicando uma oxidação. Então é isso, tá, então acabei de colocar o que aconteceu com relação ao número de oxidação para o vídeo ficar bem completo, reforçando, a alternativa C seria correta. Agora, por que não pode ser uma reação de complexação? Como eu sei que vocês gostam, né, de muitas vezes utilizar o vídeo para poder anotar
anotar alguma coisa e tal, eu peguei um artigo na internet que eu coloquei na descrição do vídeo, e essa imagem que vocês estão vendo agora contém um trecho da definição do que seria o caso um complexo ou íon complexo. Então, para a gente entender o que seria uma reação de complexação, a gente tem que entender o que é um íon complexo. Então, a definição diz que é um tipo de composto formado pela reação de um ligante químico com um íon metálico central em que este íon coordena os ligantes ao seu redor, tá? Na descrição do vídeo eu estou colocando o link do material que eu estou extraindo aqui essa definição. Inclusive tem vários exemplos lá, caso você queira se aprofundar, mas tentando ser mais prático aqui, ó, tô colocando para vocês acompanharem aqui dois exemplos de reação, né, de complexação que vai formar esses complexos, né, ou íon complexo. Essa parte de coloração aqui, né, é porque tava lá no artigo, mas esquece essa parada aqui de coloração, né? No contexto da minha explicação, não é parada de coloração pra gente não é interessante, mas percebam que essas reações aqui que eu tô colocando, elas não tem nada a ver com aquelas equações, né, que a questão colocou. Eu vou colocar aqui ao lado para vocês poderem enxergar melhor. Tá vendo? Ó, não tem nada a ver do que tá acontecendo aqui, tá? Então, enfim. Então, não poderia ser a alternativa D. Você que tá vendo o vídeo, não se desespera, que tá na descrição do vídeo. Caso você queira se aprofundar nisso, entender mais sobre complexação, né, uma reação do tipo complexação, depois vai lá e vê o artigo, né? Enfim. E aí, por que não pode ser a letra E uma reação ácido-base? Então, pensando de uma forma mais simples mesmo, não pode ser uma reação de ácido-base, porque aqui a gente não está trabalhando com ácidos e bases, né? Não tem ácido e base aqui, por exemplo, na equação de número 1, tá vendo? Então eu tô vendo aqui, ó, glicose, oxigênio e água. Então já na equação de número 1 já vejo que não tem nada de ácido e base ali. Então não pode ser uma reação ácido-base. Acho que essa visualização aqui seria a mais fácil. Show? Então é isso, galera. A gente fecha aqui a questão de número 103 da prova azul. Espero que o vídeo possa ter ajudado a entender por que a alternativa C é a correta.